Bom dia, bom dia. Aliás, já boa tarde, já um pouco mais de meio-dia. Eu não sei explicar, hoje é quinta-feira, mas eu tô sentindo muito a presença de Deus. A ponto que eu tinha que estudar para a prova, eu não tô conseguindo. Tenho prova amanhã, eu não tô conseguindo estudar. Eu não paro de orar, não consigo parar de falar de Deus. A palavra de Deus parece que tá fluindo da minha boca. E Deus me deu algo agora que eu vou colocar como mensagem também de WhatsApp, que também como o diabo trabalha. Porque eu estava conversando com uma pessoa e eu expliquei para ela o seguinte: cuidado com o que você curte, né? Cuidado com o que você. Quando você curte algo no Instagram, no Facebook, querido, você está dizendo eu curto, eu concordo, eu aceito. É isso que você está dizendo para a pessoa quando você curte. Então, às vezes, você posta uma coisa da igreja, falando de Deus, e a pessoa não curte. A pessoa é até da igreja, mas ela não curte. Mas ela curte algo. E eu estava conversando com uma jovem agora e eu falei: eu não tenho nada a ver com a sua vida, mas você tem um chamado de missionária, né? Eu vou conversar com você agora e quando você acabar de ler a minha mensagem, você vai apagar, porque eu não tenho nada a ver com as escolhas dos outros. Não tô nem aí. Eu prego o evangelho e vou andando. Quem quiser, a palavra fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. A igreja é eu, a igreja é você, a igreja somos todos nós. Mas nem todos estão sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo. Não é que não escutou, escutou. Mas aí, como dizia minha mãe, entra por aqui e cai aqui. Né? Porque na verdade fala entra por aqui e sai por aqui, mas entra aqui e cai aqui, não chega nem a entrar. E quem ouve, tem uma diferença entre escutar e ouvir. Quem ouve a palavra de Deus, há uma mudança, uma mudança, uma troca de roupas, vamos dizer assim. Porque essa pessoa, ela tem um chamado de missionária. E conversando com ela, eu falei, cuidado com o que você curte. Porque uma conhecida em comum, Deus, eu orando aqui por essa família, orando aqui por esse casal, por essa família, um casal, tem filhos, eu orando por essa família, Deus me deu que o esposo dela, o coração do esposo dela estava inclinado. Veja, eu não tenho muita intimidade, cumprimento de longe. Acho que fui uma vez no evento de festa, então não tive nem muito contato, porque estava lotado. Nunca fui uma vez só nesse evento de festa. É uma pessoa que não é do meu meio, é uma pessoa que eu não vivo na casa, que até pouco tempo não tinha nem um número do telefone, há pouco tempo que me adicionaram, né? Quando era para falar, era tipo através de alguém falando ou alguma situação que se encontrava, mas muito distante mesmo. E quando eu fui orar, Deus me deu que o coração do marido era de Deus, estava voltado para Deus, que ele sentia um desejo muito forte de entrar pelas portas da igreja, aprender mais da palavra de Deus. Tem gente que prega que não precisa ir para a igreja. Aí tu vai ver a vida da pessoa, a pessoa bebe, se prostitui, adultera. Tem gente assim dentro da igreja? Tem, mas está aí escutando, não está ouvindo. A salvação em Ezequiel 18 fala que a salvação é individual. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. Muitos naquele dia Jesus vai falar: apartai-vos de mim, maldito. Mas estamos falando individualmente, não estamos falando com a multidão. Jesus não veio para falar com a multidão. Ele falava, apesar dele fazer um discurso para a multidão, ele estava falando individualmente com cada pessoa. Então tem muita gente, não vou para a igreja por causa disso, por causa daquilo, ou por causa de fulano, por causa de cicrano. Ei, Jesus ele pregou para a multidão falando individualmente. Então a palavra é para cada pessoa em particular. Entenda-se isso.
E Deus me deu, o coração desse homem estava muito voltado a aprender mais sobre Deus, um desejo. Isso é o Espírito Santo que escolhe a pessoa para ela vir sentir esse desejo de aprender, né? E quando a pessoa aprende, Deus para de falar besteira. Tem muita gente batendo palma para palhaço, dizendo, Deus não é isso, Deus não é aquilo, não sabe nada de Bíblia, quer falar de Bíblia, nunca leu a Bíblia. Às vezes leu um versículo, ouviu falar um versículo, aí quer pregar o Evangelho. Gente, quem lê versículo não prega Evangelho. Para pregar o Evangelho tem que ler a Bíblia toda, de trás para frente, o tempo todo, todos os dias, para o resto da tua vida. Porque toda vez que você lê a Bíblia, você vai ler como se fosse a primeira vez. Que a palavra de Deus é água viva. E esse homem, Deus me deu o coração dele desejoso. E Deus me deu que ele não aceitava Jesus Cristo como Salvador por causa da esposa. E Deus me deu que a esposa dele tinha um espírito de pombagira. Eu não sei, querido, se ela fez algum pacto em terreiro. Eu andei muito por terreiro, muito, nunca cheguei a fazer cabeça, mas eu andei muito em terreiro. Tenho uns amigos hoje que ainda são de terreiro. Muitos da igreja, para a glória de Deus, temos no Ministério Oliveira, mãe de santo, agora é mãe de santo mesmo, muitas mães de santo, pai de santo, entendeu? Fizeram o voto, aceitaram Jesus, filhos de santo, muita gente saíram de terreiro e vieram para Cristo, né? Muitos chegaram até a igreja com respeito a Deus, mas querendo questionar algumas coisas, e não é Márcia que salva, não é o pastor João que salva, não é pastor, gente, é Deus. Deus entrou no coração deles de uma tal maneira, porque eles adquiriram conhecimento. Jesus falou assim, o meu povo perece, sofre, morre. É isso que Jesus está querendo dizer, por falta de conhecimento. E quem é conhecimento? Conhecimento sobre Deus. E Deus me deu, então vou te dar entre o conhecimento de que eu aprendi com Deus. Quando eu ainda era do mundo, Deus me ensinou, não foi o diabo não, foi Deus que me ensinou como o diabo trabalha. Quem chega no terreiro, mulheres, homens também, tá? Entenda-se isso, não existe demônios, anjos. Quem são os anjos? Você vê na Bíblia que houve uma guerra no céu, não foi uma guerra que Jesus saiu dando soco no diabo, o diabo dando soco em Jesus, não. Jesus só fez assim, sai, e saiu, querido. Caíram, jogou aqui os anjos que outrora, feito por Deus, para ser anjos da guarda, se revoltam junto com Satanás, querendo o trono de Satanás, e são expulsos do céu, caem na terra, começa cada um contar conforme o ano e a sua geração, a sua história. Então, muito se identifica com coisa. Não existe anjo mulher e anjo homem. Os anjos são assexuados, os anjos não têm sexo, não tem essa, é homem, é mulher, não tem, os anjos não têm sexo. Os seres humanos foram feitos com pênis, desculpa a palavra, e vagina. Isso é um vídeo para adulto, pênis e vagina. Por quê? Porque menino e menina, para que nós viéssemos a constituir famílias. O casamento é uma instituição de Deus. O primeiro casamento foi feito no Jardim do Éden, por um juiz, Deus. Ele casou Adão com Eva, Deus é juiz. Então foi um casamento feito no cartório, sim senhor. Tem que casar no cartório, sai dessa de ser amigado. Isso não vem de Deus. Foi um casamento abençoado por Deus, feito na igreja, na presença de Deus. Sim, foi um casamento feito pelo próprio Deus, ou seja, casa na igreja, a irmãzinha faz um doce, o outro irmãozinho faz um bolinho, faz um almoço, nem que seja uma coisa simples, só em família. Aquele almoço, aquele frango, compra um frango assado, meu querido. No cara que vende frango assado, almoça em família, mas faz o teu casamento na igreja. Deixa que pede o pastor para se virar, que é por isso que a gente dá dízimo. O pastor se vira para enfeitar um pouquinho a igreja, casa na igreja. Os irmãos quiserem ajudar, a gente ajuda e faz. E aí vai. E aí Deus me deu. Como é que funciona esse trato? Quando uma mulher ela tem um trato com a pombagira dá a ela algumas coisas, em troca ela tem a obrigação de andar seminua. Ela tem a obrigação, e a pombagira põe dentro dessa mulher o desejo de seduzir.
né? E Deus me deu que a esposa desse homem, ela tinha uma pombagira, que ela tinha um trato com a pombagira. Deus não me mostrou se ela fez algum acordo, mas Deus me falou de um pacto. Então, como funciona? As postagens dela no Facebook, as postagens no Instagram, né? Um pouco depois de Deus me dar isso, eu fiquei meio assim, né? Eu falei, pô, Deus, gente boa pra caramba, né? Pô, ela é legal pra caramba, pô, eles se gostam. É um casamento bonito de se ver, pô, eles não brigam. Eu achei meio estranho, né? Aí eu, do nada, fui lá, abri o Instagram, abri as redes sociais e dei de cara com uma mulher casada. Não achei foto do marido, muita foto, muita foto, muita foto mesmo. Acho que achei umas 2 fotos com o esposo e com o filho, umas 2 fotos. A maioria das fotos é ela sozinha e nua. Uma mulher casada, cheia de curtidas de homem. E muitos homens olham e não curtem, porque a sua esposa vai ver a curtida lá. É assim que a pombagira trabalha. Esse é o pacto. Mulheres, vocês são feitas à imagem e semelhança de Deus. Pessoas estão fazendo pacto com o diabo. O diabo, ele é enganador. Ele não veio para trazer alegria de ninguém. Jesus Cristo, Deus falou, não foi a Márcia. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, cuidado com o que você curte, cuidado com o que você compartilha, cuidado com o que teus olhos veem. Meu pastor Maurício, da igreja Betel, quando eu aceitei Jesus, ele falava muito uma frase. Ultimamente eu não estou nem mais ouvindo ele falar, né? Muitos anos, mas ele falava muito, no início ele falava muito. E eu guardei essa frase do meu pastor Maurício, da igreja Betel aqui de Bangu, no coração. O peixe, ele não morre pela boca. Ele morre pelos olhos. E o meu pastor pregando é muito engraçado, gente. A gente morria de rir. Primeiro, eu lembro dele falando assim, ele vê. Depois que ele vê, ele vai lá e come. E depois que ele come, ele morre. Beijo na alma. Fui.